Quero convidar você a que continuemos a refletir na Palavra de Deus. E nesse tempo temos refletido sobre a jornada do povo de Israel no deserto. E temos aprendido com as suas experiências, aprendido com a sua vivência no deserto. Temos aprendido muito com tudo o que eles têm vivido, desde o tempo em que lidam com a escassez de alimento, com a primeira batalha que enfrentaram no deserto. Acompanhamos o povo nesse momento da chegada ao deserto do Sinai, quando o povo se coloca diante do monte, onde o Senhor vai lhes falar tantas coisas importantes, tantas coisas preciosas. Eu quero convidar você hoje a que voltemos as nossas atenções ao capítulo 32 do livro do Êxodo. Eu quero ler com você a palavra do Senhor nessa noite e eu quero caminhar com você na palavra do Senhor de uma maneira um pouco diferente. Hoje eu não vou ler o texto inteiro com você. Nós vamos lendo o texto ao longo do nosso encontro aqui e na medida em que nós formos falando do texto, na medida em que nós formos lendo o texto, nós vamos falando a respeito dele e vamos tentar fazer algumas aplicações e tentar aprender algumas lições importantes e preciosas para nós na palavra do Senhor, nessa experiência vivida pelo povo de Israel no deserto. Então, o nosso texto hoje é Êxodo capítulo 32 e nós vamos refletir na palavra do Senhor numa das histórias muito conhecidas vividas por Israel vividas por Israel no deserto, depois da saída do povo do Egito, que é aquele episódio em que o povo constrói para si um ídolo. O povo constrói um bezerro de ouro para que seja então a representação de Deus e eles o adorem. Nesse momento, o povo havia chegado, como eu disse, ao Sinai, havia acampado diante do monte e depois desse momento nós vamos ver, desde o último texto que lemos até esse momento, nós vamos ver no livro do Êxodo alguns episódios em que Moisés sobe o monte e se encontra com Deus de uma maneira especial e recebe de Deus várias leis. Entre essas leis estão os 10 mandamentos. Moisés então se encontra com Deus, Deus fala com ele, transmite a ele a sua vontade, as leis, os mandamentos, para que ele os transmita ao povo. Num desses momentos, e é exatamente quando esse episódio que vamos ler hoje se desenrola, Moisés sobe ao monte para se encontrar com o Senhor e demora lá. Eu não quero chamar a sua atenção hoje ao que acontece no alto do monte, no encontro de Moisés com o Senhor, mas eu quero chamar a sua atenção ao que acontece no pé do monte, enquanto Moisés está no alto com Deus. E eu chamo a sua atenção então ao texto de Êxodo capítulo 32, e eu quero começar a ler esse texto com você nesse momento. E diz assim o texto no primeiro versículo: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então você veja, o povo está, enquanto aguarda Moisés, o povo começa a ficar impaciente. Você imagina que Moisés sobe o monte para um encontro com o Senhor e esse encontro começa a demorar. E dias se passam e não há sinal de Moisés, não há notícias de Moisés. O povo ali embaixo começa a ficar inquieto, começa a ficar impaciente e eles têm uma atitude que é difícil para que nós entendamos, distantes daquele contexto. Difícil para que nós entendamos a atitude do povo. Eles vão a Arão
e eles pedem a Arão que faça para eles um Deus. No primeiro versículo aqui aparece a palavra deuses, talvez esteja assim na sua Bíblia também. Há aqui uma controvérsia a respeito da construção no texto original. A palavra que aparece aqui para Deus é Elohim, que é uma palavra no plural, mas normalmente usada para Deus para enaltecer a majestade de Deus. E aqui, como há outras palavras também no plural, se faz essa opção por traduzir por deuses. Mas a gente vai ver que no fim das contas, apenas um ídolo será construído, não é? E aqui eles estão pedindo então para que um ídolo, para que um Deus seja construído, que um Deus seja feito para que eles vejam e para que esse Deus então seja o seu Deus, o Deus que os conduza. O povo está impaciente por conta da demora de Moisés. No capítulo 24, no verso 18, a gente tem essa informação de que Moisés fica no alto do monte 40 dias e 40 noites. E aí a gente aprende, a gente repara como a nossa impaciência por aguardar o tempo de Deus, a obra de Deus, pode nos levar para longe dele. Muitas vezes nós mesmos nos atropelamos, passamos por cima do plano de Deus, da vontade de Deus para nós, porque somos impacientes. E aqui a impaciência do povo faz com que eles se afastem da vontade de Deus de uma maneira tão terrível que vão acabar caindo nesse pecado da idolatria. E aí eles chamam lá, quando falam com Arão, eles se referem a Moisés como esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu a ele. O homem que nos tirou do Egito. Perceba como o povo ainda não entendia que Deus é quem estava agindo na sua história. O povo ainda não entendia que quem os tirou do Egito não foi Moisés, que quem os tirou do Egito foi o próprio Deus. E eles estão aqui se referindo a Moisés, e essa expressão parece indicar que eles acreditavam que Moisés é quem os tinha libertado, e era ele o responsável pelos acontecimentos até aqui, pela condução do povo até esse lugar. Eu e você sabemos que Deus é quem estava na condução de tudo, e que Deus estava usando Moisés como um servo, como um instrumento dele para a realização da sua vontade. Mas aquelas pessoas não estavam ainda plenamente conscientes da obra que Deus estava realizando. E aí nós vemos, no desenrolar da história, Arão fazendo o que o povo quer. A resposta de Arão, a partir do verso 2, é a seguinte: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Aqui Arão comete um erro terrível, comete um pecado terrível, e como líder ele acaba conduzindo o povo, endossando com a sua aceitação o pecado do povo. Arão faz o que as pessoas querem. E aqui a gente aprende uma lição muito preciosa, né? O líder nem sempre faz o que o povo quer. Moisés vai ter atitudes bem diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver quando desce do monte. O líder, ele conduz o povo, ele lida com o povo na medida, na base do que o povo precisa, na base do que Deus o dirige a fazer, a falar e a agir e a conduzir. Arão faz o que o povo pede e o resultado é pecado, é afastamento de Deus, é idolatria. E aí a gente vai ver que aqui tem uma confusão terrível, porque novamente quando o texto fala em deuses,
A palavra é Elohim, que é uma palavra mais genérica para se referir à divindade. Mas quando Arão diz aqui no verso 5, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, esse Senhor aqui é o Yahvé, é o nome de Deus, do Deus de Israel. Então você veja, eles constroem um ídolo e Arão diz que vai ter uma festa dedicada ao Senhor, sendo que essa festa que vai acontecer, ela não tem nada das características morais que Deus, o Senhor, o Deus de Israel, dirigiu o seu povo a realizar. É uma bagunça, uma mistura, uma blasfêmia, uma situação terrível de pecado e de afastamento de Deus. E aí Deus fala com Moisés lá no monte, porque Deus sabe o que está acontecendo. O Senhor diz a ele assim: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. O seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Então o Senhor, que está falando a Moisés no monte, ele diz a Moisés que é hora de descer. É hora de descer porque o povo estava entregue a uma celebração, a rituais de adoração que eram comuns aos povos pagãos, que envolviam comida, envolviam bebida e muito provavelmente envolviam relações sexuais, orgias e coisas terríveis que provavelmente estavam acontecendo ali nesse momento. Alguns estudiosos acreditam que esse touro, esse bezerro, essa figura que foi construída tem identificação com algumas divindades pagãs. Então o povo de Israel estava envolvido em adoração a um falso Deus, a um Deus pagão, e o Senhor manda Moisés descer porque o povo havia se corrompido. E o Senhor quando o Senhor fala com Moisés, ele destaca a velocidade com que o povo se corrompe. Ele diz no verso 8: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Muito depressa se desviaram. O povo se desvia. O homem tem muita rapidez para abandonar a Deus e para trocar Deus por algo que possa ver. É isso que acontece nesse texto. E infelizmente é isso que acontece muitas vezes ainda hoje. De maneira muito veloz, aquele que estava completamente dedicado e consagrado ao Senhor, troca o Senhor por algo que possa ver. Troca o Senhor por algo palpável, troca o Senhor por dinheiro, por conforto, por alguma outra coisa que o mundo oferece, confundindo-se completamente, afastando-se de Deus e da sua vontade. Perceba que quando Deus fala com Moisés sobre o povo, o Senhor diz a Moisés: o seu povo que você tirou do Egito. A forma como Deus se refere ao povo parece sugerir que Deus está deserdando o povo. O povo já não é mais o povo de Deus, é o povo de Moisés. Foi assim que eles se referiram a Moisés lá embaixo, né? Lá no pé do monte. Moisés que nos tirou do Egito. E aí Deus diz: você, o seu povo que você tirou do Egito, se desviou, se corrompeu. Aí Deus faz a Moisés uma proposta que é, na verdade, uma prova enorme do orgulho, provando o orgulho de Moisés, a sua humildade. Deus diz assim, no verso 9, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. O Senhor propõe a Moisés destruir o povo que está lá corrompido para fazer dele uma grande nação. Deus está propondo a Moisés que ele seja um outro Abraão, que ele seja alguém de quem o Senhor vai fazer uma grande nação. E aí a atitude de Moisés diante da proposta do Senhor revela o seu caráter, revela quem ele é, revela a sua humildade. Ele diz assim para o Senhor, a partir do verso 11:
Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. O que Moisés responde a Deus diante dessa proposta de destruir o povo, de zerar o povo para começar dele uma nova nação, a resposta de Moisés é uma oração em favor do povo. A resposta de Moisés é intercessão em favor do povo sobre quem Deus o tinha constituído como líder. Após Deus se referir a Moisés, ao povo, falando com Moisés, se refere ao povo como sendo o seu povo, falando que o povo era o povo de Moisés, Moisés ora a Deus referindo-se ao povo como o seu povo, falando que o povo lá é povo de Deus, é povo do Senhor. E na sua oração ele faz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele enfatiza o que o Senhor já fez pelo seu povo. Esse povo é o povo que o Senhor tirou do Egito com forte mão, com poder. Ele apela para o que a destruição do povo poderia gerar de impacto, poderia comunicar aos outros povos a respeito de Deus. Ele diz: olha, os egípcios vão dizer o quê? Que o Senhor tirou o povo do Egito com uma intenção má para poder matá-los aqui no deserto. E aí também ele relembra ao Senhor nessa oração as promessas que o Senhor havia feito aos patriarcas. Ele lembra ao Senhor que ele disse a Abraão, Isaque, Jacó, que deles seria feita uma grande nação e que eles seriam o seu povo, sua descendência seria numerosa e eles é que herdariam, eles é que seriam a herança do Senhor para sempre. E aí o texto diz então que o Senhor se arrepende, no verso 14. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Quando a Bíblia fala em Deus se arrepender, na verdade essa é uma maneira de descrever a Deus a partir da nossa perspectiva. A palavra usada para isso é antropopatismo, porque se refere a um sentimento, a uma intenção do Senhor. Deus está sendo descrito, está sendo explicado a partir da perspectiva humana. Não significa que Deus tenha mudado de ideia, como se o que ele fosse fazer, o que ele decidiu fazer era ruim e ele foi convencido por Moisés de que aquilo que ele ia fazer não era bom. Deus é perfeito e as suas decisões não são equivocadas. Não há de que se arrepender. Deus não tem de que se arrepender. Ele não sente remorso por algo que ele planejara realizar. O que o texto está dizendo aqui significa que Deus adotou um novo curso de ação diferente daquele que anteriormente já tinha sido anunciado como possibilidade. Nós não podemos entender, lendo isso, que Moisés alterou o propósito de Deus em relação a Israel através da sua oração. A oração de Moisés cumpre o propósito de Deus para o povo. Moisés ora algo em consonância com a vontade de Deus. E então o Senhor não destrói o seu povo, não realiza esse castigo, essa punição de destruir o seu povo, como havia dito na conversa com Moisés. Para você ter uma ideia dessa questão de como a própria Bíblia se refere a Deus como incapaz, como alguém que não age assim, que não tem de que se arrepender, você lê, por exemplo, o texto de Números 23:19, o texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Percebe?
o Deus de quem a Bíblia fala, ele não é um Deus que se arrepende, ele não tem de que se arrepender, ele não volta atrás na sua palavra. O que está acontecendo aqui é Deus sendo descrito de uma forma que a gente possa entender o que está acontecendo. Deus conversa com Moisés sobre fazer algo, e Moisés intercede, e Deus diz então que não vai fazer aquilo que disse que faria, e então o povo continua sendo o povo de Deus, apesar dessa realidade terrível que eles estavam vivendo. E Moisés então desce, diz o texto, desce do monte levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos dos lados, frente e verso. O Senhor havia escrito as tábuas. O verso 16 diz que as tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. E eles então descem o monte. Moisés e Josué conversam sobre aquele barulho, aquele som que estava acontecendo lá embaixo. E quando Moisés chega lá embaixo, no verso 19, o texto diz que quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. O Senhor havia acabado de entregar as tábuas com a lei e Moisés as quebra ali no pé do monte, diante daquela realidade que ele encontra. O povo, esse quebrar das tábuas, ele é simbólico e é importante, porque havia uma aliança com Deus e essa aliança havia sido quebrada. As tábuas são quebradas ali porque o povo havia quebrado a sua aliança com Deus. E a atitude de Moisés diante do pecado do povo nos ensina algo tremendo, que é a atitude do homem de Deus diante do pecado. Ele trabalha para pôr fim ao pecado. Quando o texto diz que, no verso 20, o que Moisés faz é pegar o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem aquela água. O que Moisés faz é destruir o bezerro de ouro que foi feito imediatamente. Imediatamente Moisés põe fim à idolatria, põe fim àquilo que estava acontecendo. E ele vai a Arão e pergunta a Arão no verso 21, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? O que está acontecendo aqui? Moisés pergunta para Arão, por que você levou o povo ao pecar? E Moisés ele reconhece no líder a responsabilidade pela condução do povo. Arão era o responsável naquele momento. Quando Moisés sobe o monte, a gente vai ter essa informação no capítulo 24, no verso 14. Ele diz aos líderes do povo que Arão estava na liderança. E agora, quando desce o monte e encontra aquela realidade, ele pede contas da responsabilidade delegada. O líder delegou a tarefa, delegou a responsabilidade e agora pede contas. Precisa que aquele que tem responsabilidade preste contas da sua responsabilidade que foi lhe dada, né? E Arão está ali agindo de uma maneira completamente diferente da que a gente vê Moisés agir. A resposta de Arão a Moisés revela a seu temor, a sua preocupação. E ele diz lá a Moisés, no verso 22, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Esse povo é propenso para o mal. A resposta de Arão, quando Moisés o cobra sobre a sua responsabilidade, é responsabilizar o povo. É terceirizar a responsabilidade. A culpa é do povo. Ele não está errado a respeito de Israel. Israel é, de fato, um povo obstinado. Agora, o que ele está dizendo a respeito de Israel não tira a sua responsabilidade, não o justifica na sua atuação como sacerdote naquele culto ao ídolo, naquele culto pagão que acaba acontecendo ali. E aí acontece uma coisa muito, muito difícil da gente ler aqui entre o povo. Moisés promove uma purificação, promove uma limpeza no povo. A partir do verso 25, o texto diz, a partir do verso 26, o texto diz que Moisés ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele.
Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Os levitas serão a tribo consagrada ao serviço do Senhor, e um dos entendimentos disso que está acontecendo aqui, quando ele chama quem é pelo Senhor, e o Senhor aqui é o Yahvé, é o nome de Deus, o nome do Deus de Israel, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Um dos entendimentos aqui é de que possivelmente essa expressão se refira a quem não se envolveu com a idolatria, quem se manteve fiel ao Deus de Israel. Muito provavelmente esses que se juntam a Moisés naquele momento não participavam daquilo que acontecia ali, da adoração ao ídolo e de todo aquele ritual pagão que estava acontecendo ao pé do monte. Os levitas se apresentam ao Senhor como servos do Senhor, e eles expressam a sua dedicação ao Senhor na obediência à ordem de Moisés, colocando o Senhor acima de amigos, de familiares, de parentes, de pessoas queridas e de qualquer outro relacionamento que eles tivessem. Eles então promovem essa limpeza, essa purificação que acontece ali no meio do povo, resultando na morte de 3.000 pessoas. E aí o povo ouve de Moisés a sua repreensão e diz a eles que ele vai subir ao Senhor para tentar resolver essa questão, para tentar suplicar ao Senhor o perdão pelo pecado. Ele diz assim no verso 30: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Olha que coisa tremenda. Moisés desce o monte, depois do Senhor dizer: o teu povo se afastou lá, se corrompeu. Depois do Senhor dizer: olha, se você quiser, eu destruo esse povo e faço de você uma nação. Moisés desce lá e encontra o povo envolvido com o pecado, entregue ao pecado, e ele sobe para pedir a Deus em favor desse povo. Ele sobe para pedir a Deus em favor desse povo, ao invés de terceirizar responsabilidades, ao invés de chegar lá e dizer ao povo: o teu povo é isso, o teu povo é aquilo, o teu povo fez assim, o teu povo fez assado. Moisés se une ao seu povo, inclusive na punição que porventura pudessem receber do Senhor. Moisés pede a Deus: olha, perdoa o teu povo, ou então tira o meu nome do teu livro. Se o Senhor vai, é como se ele estivesse dizendo: se for castigar o povo, castiga a mim também. Se o Senhor for fazer algo com o povo, faz comigo também. E aí o Senhor diz lá, encerrando a conversa: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles. O Senhor feriu, diz o texto, com uma praga o povo, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. O Senhor não destrói o seu povo. O Senhor não, apesar do povo ter quebrado a aliança com ele, ele não abre mão da aliança com o povo. Isso não acontece. Mas o pecado tem consequências. E o Senhor diz isso ali: quando chegar a hora de puni-los, eu vou puni-los. E o texto diz que essa hora chega. Ele fere o povo com uma praga porque haviam cometido esse pecado tão terrível. Pode não ser a destruição completa, pode não ser o fim da aliança com Deus, mas o pecado sempre tem consequências.
Quantas lições tremendas a gente pode aprender aqui? Eu quero caminhar com você para o encerramento desse nosso momento, te convidando a que aprendamos com essa experiência tão distinta do povo de Deus. O povo que, impaciente em aguardar o tempo do Senhor, o tempo do Senhor falar, o tempo do Senhor realizar a sua obra, acaba indo num caminho completamente avesso à vontade do Senhor. Aprendamos a sermos pacientes. Às vezes é preciso aguardar 40 dias, às vezes é preciso aguardar mais tempo. Nós precisamos ser pacientes e continuar fiéis ao Senhor, continuar apegados ao Senhor e à sua palavra, continuar apegados à sua vontade. Nós precisamos voltar nossas atenções ao Senhor, lembrando, reconhecendo quem Ele é o tempo inteiro. Nós precisamos ter cuidado para que não façamos como Israel e muito rapidamente troquemos o Senhor por outras coisas. Quantos irmãos, quantos cristãos que estavam com a gente no templo, que caminhavam com o Senhor, com a igreja, hoje vivem envolvidos com uma porção de outras coisas e já não há lugar para a igreja nas suas vidas, já não há lugar para a Bíblia, já não há lugar para a oração. Nós trocamos o Senhor por outras coisas. E quando fazemos isso, nós estamos construindo os nossos bezerros de ouro. Nós estamos colocando outros ídolos no lugar de Deus. E isso é muito sério. Isso trará consequências muito graves para a nossa vida. Que nós tenhamos o coração como o de Moisés, humilde diante do Senhor, que não está buscando reconhecimento, projeção, que não está buscando o lugar de patriarca que não é seu. Moisés está ali querendo servir o Senhor como líder do povo, sendo o pastor, sendo o cuidador, sendo aquele que dirige, que conduz o povo nesse tempo, na posição que o Senhor o colocou. Que nós tenhamos o nosso coração diante do Senhor e mantenhamos a nossa aliança feita com Ele. Nós que cremos em Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, pertencemos ao povo de Deus desse Novo Testamento, nós temos também uma aliança com o Senhor, uma aliança de amor, uma aliança de obediência, que nós, diferentemente de Israel naquele momento, que nós mantenhamos a nossa aliança com o Senhor e mesmo em tempos difíceis, renovemos a nossa dedicação a Ele. Façamos como Moisés diante do pecado. Quando porventura nós nos depararmos com atitudes contrárias à vontade de Deus, que nós tenhamos a atitude de Moisés, de abandonar a prática, de pôr fim ao pecado. Meus queridos, quantas vezes a pessoa cai em tentação? Quantas vezes a pessoa comete um erro, às vezes tão grande quanto esse, de construir um bezerro de ouro para adorar? Quantas vezes a pessoa comete um engano, cai no erro, e ao invés de abandonar o erro, sabendo que o que está fazendo não é bom, não é da vontade de Deus, se afasta de Deus e da igreja para abraçar o pecado? O caminho precisa ser o contrário. O bezerro de ouro precisa ser destruído. O pecado precisa ser abandonado para que o caminho de volta para Deus seja trilhado. Então, meu apelo a você é esse. Diante do pecado, tenha a atitude de Moisés. Destrua o bezerro. Ponha fim ao pecado para que o caminho de volta para Deus seja trilhado. Volte-se para o Senhor. Quando cair, quando falhar, quando ceder à tentação, quando o pecado for realidade, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, para a Bíblia, para a oração, para a igreja, para o culto, para o templo, para que o pecado seja abandonado. Ao invés de abraçar o pecado, abrace o Senhor e volte-se para Ele. Que tenhamos a atitude dos levitas, que diante
da dificuldade mantêm a sua consagração ao Senhor e estão dispostos a colocar o Senhor acima de tudo, colocar o Senhor como prioridade, estando à frente mesmo dos nossos relacionamentos e dos relacionamentos mais caros, mais preciosos a nós. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. E naquele ponto, naquele momento, os levitas são destacados dos demais, porque para eles o Senhor está em primeiro lugar. E isso fica claro, não apenas no seu discurso, não apenas na atitude de terem se colocado ao lado de Moisés, mas na atitude terrível que eles tiveram que tomar. Eles provam em ações que o Senhor está em primeiro lugar, que o Senhor é a prioridade das suas vidas. Que nós nos lembremos que o pecado sempre tem consequências. O pecado sempre tem consequências, muitas vezes terríveis, e nós precisamos lidar com elas. Por isso é tão importante que nós vençamos as tentações. Por isso é tão importante que nós não nos envolvamos com o pecado, porque mesmo que o Senhor nos perdoe, mesmo que sigamos caminhando com Ele, mesmo que sigamos sendo seus filhos e sendo conduzidos pela sua mão, o pecado tem consequências e nós vamos lidar com ela. Quantas consequências terríveis se abatem sobre a vida daqueles que em algum momento, por alguma circunstância, vacilaram e permitiram que o pecado se tornasse uma realidade nas suas vidas. Lembre-se da consequência antes de cometer o pecado, antes de se envolver com ele, para que então o nosso coração dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, possa ter o Senhor no lugar dele, no lugar certo, o lugar de prioridade. Meu apelo a você, para que você não tenha dúvidas sobre quem é o seu Deus, que você não viva por aí indo atrás de outras coisas, seja por impaciência, seja por falta de consagração ao Senhor. Você não saia por aí atrás de outras coisas, construindo para si os seus bezerros de ouro, mas que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus e o seu Deus, seja Ele o Senhor, seja Ele aquele que dirige a nossa vida, seja Ele aquele que nos conduz em todo o tempo e nos abençoe nessa jornada. Amém? Que Deus continue cuidando de nós, nos abençoando e nos dirigindo. Que nós aprendamos com os erros cometidos no passado, para que nós não os repitamos na nossa vida hoje. Que Deus te abençoe e continue conduzindo você nessa jornada de conhecimento dele, nessa jornada de aprendizado, de paciência, de crescimento, e que Ele siga te conduzindo de tal modo que Ele seja o Senhor a cada dia da sua vida. Que Deus te abençoe.